Nós bendizemos ao Senhor, porque o favor do Senhor é tão evidente, tão claro, transparente diante de nós, né? A gente pode ver a tua bondade e benignidade sempre ao nosso alcance. Nós te bendizemos e agora queremos louvar o Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, nós temos avançado. Queremos te agradecer pela Igreja Batista Reformada em Indaiatuba, que no dia de ontem ordenou novos pastores, e nós te bendizemos em gratidão por essa igreja, e queremos também suplicar por ela, para que o Senhor continue guardando e cuidando. Abençoe o pastor William, sua equipe agora, desses novos presbíteros, que eles possam estar focados em fazer o teu nome grande na cidade de Indaiatuba, e sejam ali um farol, um lumiar, né? no lugar mais alto, para brilhar o nome do Senhor, não o nome deles mesmos, mas que eles sejam testemunhas da bondade do Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa essa congregação. Pai, nós queremos te louvar pelo trabalho que temos recebido, bênção do Senhor aqui também em nosso meio, e nesse momento quero te agradecer, te bendizer pela vida do nosso irmão Albert, que tem demonstrado um coração que é sujeito ao Senhor, e que serve ao Senhor, que demonstra claramente a obra do Senhor na vida dele, e estamos gratos agora também por sua disposição de servir a juventude de nossa igreja, os jovens e os adolescentes, conduzindo esses meninos e meninas para mais perto de Ti, conduzindo-os em Cristo para mais perto de Ti. Pai, abençoa o Albert nessa tarefa que ele está assumindo, que ele possa ser renovado no Senhor, que ele possa ser firme no Senhor, que ele entenda que o trabalho dele no Senhor não é vão, de jeito nenhum, e que ele então esteja entusiasmado, contente e compromissado com essa criançada, com esse pessoal. Pai, abençoa o trabalho deles, abençoa esses jovens, abençoa esses adolescentes, que eles possam estar cada dia mais envolvidos com o Senhor e desejosos de te conhecer, e que vendo a alegria de Albert no Evangelho, eles possam também desejar estar perto de Ti. Abençoa esses jovens, esses meninos, essas meninas que estão num momento de transição, onde a vida começa a apresentar todas as suas dificuldades, e Satanás quer ganhá-los de toda maneira, que eles possam resistir ao mal e ver como o Evangelho e estar no Senhor é muito superior a qualquer outra proposta mundana que eles possam receber. Abençoa, Pai, guarda o coração deles, que eles possam viver para Ti. Também agora, nesse momento, nós vamos mais uma vez abrir a Sagrada Escritura e pedimos, mais uma vez, fala conosco. Abre os nossos ouvidos e nossos olhos para celebrar a Ti, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Ó Senhor meu e rocha minha. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, Albert. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a Sagrada Escritura, Palavra de Deus, revelada aos homens, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. E eu já quero parar aqui. É isso mesmo que você leu, é isso mesmo que você ouviu. Portanto, sejam imitadores de Deus. Que é isso que o apóstolo Paulo está falando aí, gente? Que papo é esse? Que conversa é essa? Sejam imitadores de Deus. Uau! É sério? Sério? A gente luta para imitar qualquer pessoa mais séria que a gente, qualquer pessoa um pouco mais decente, mais moral que a gente. Já começa com toda aquela desculpa humana. Ah, mas quem não tem o seu teto de vidro, né? Ele que atire a primeira pedra. Paulo chega aqui ao capítulo 5 de Efésios, jogando a barra lá para cima. Sejam imitadores de Deus.
E ele vai explicar isso para a gente. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O chamado do apóstolo Paulo aqui é simples. Vocês devem imitar a Deus. E isso é, obviamente, algo que não pode ser desconsiderado do seu contexto. Como nós temos tentado aprender às terças-feiras, a gente precisa aprender a Bíblia, aprender a ler a Bíblia. E essa frase que o apóstolo Paulo diz aqui não pode, então, ser lida de maneira displicente. É preciso considerar o que ele está falando aqui. Nós temos considerado a carta aos Efésios, embora nós estejamos fazendo essa leitura aos pouquinhos e as considerações aos pouquinhos, essa carta é um documento completo. Começa no capítulo 1, termina no capítulo 6, e todo o pensamento do apóstolo é desenvolvido em toda a carta. E essa frase precisa ser considerada dentro daquilo que ele está ensinando. E você já sabe, você lembra que ele já ensinou. O Senhor é bendito, Deus e Pai, como nós cantamos, porque nos amou e nos elegeu antes da fundação do mundo, e em Cristo nos redimiu, e nos selou com o seu Santo Espírito. Ele vai explicar que nós, por natureza, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos fez novas criaturas. Deus nos amou, sendo rico em misericórdia, nos amou e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. E não só novas criaturas, novos indivíduos, mas nos forma uma nova sociedade em Cristo. E aí quando ele chega no capítulo 4, então, dizendo que nós somos essa nova sociedade, ele vai dizer então que nós temos agora um novo caminhar, um novo jeito de viver. Precisamos então viver dessa maneira que reflete a obra do Senhor, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, em nos tirar da filiação, da desobediência e nos colocar agora como seus filhos. Os seus filhos. Nos adotou como seus filhos. E esse novo caminhar, Paulo então agora está discorrendo sobre isso. Está nos ensinando o que é esse novo caminhar, o que é viver como alguém que recebeu essa nova identidade, cristão, recebeu essa nova vocação. E nós vimos nas 2 semanas que passaram, que essa nova identidade, Paulo vai chamar ela de uma nova roupa, é uma nova vestimenta, onde nós retiramos aquela vestimenta antiga, do pecado e da desobediência, e nos vestimos de uma nova vestimenta, vestidos de Cristo, nós abraçamos agora a virtude. E quando agora então Paulo começa o capítulo 5, esse é o auge dessa nova vestimenta. A roupa final que se mostra na vida do cristão é exatamente essa: sermos imitadores de Deus, porque somos filhos de Deus. E Paulo estabelece então esse padrão, mas ele não nos deixa no vazio. Como sempre, o apóstolo Paulo bondosamente dá para nós o elemento teológico e nos lembra que isso aqui então não é simplesmente algo que é colocado para a humanidade sem fundamento, como se qualquer homem fosse capaz por si só de viver isso, capaz na sua natureza de desobediência, de filho da ira, viver assim. Não, Paulo lembra a gente no verso 2, que isso é o reflexo natural, o reflexo ativo daquilo que o próprio Cristo realizou por nós. E vai dizer então que nós devemos viver em amor, como também Cristo nos amou. E essa é a fundação, essa é a base, essa é a premissa que nos leva a viver em amor. Cristo nos amou. Nós fomos amados por Ele. E por isso então nós vivemos em amor, andamos em amor. A palavra viver aí, ela tem aquela
palavra original que nós já consideramos que é andar, ou seja, é algo ativo. É uma atividade cotidiana e rotineira na vida do crente, andar em Cristo, andar no amor como Ele também nos amou. E aqui, irmãos, isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele vai nos lembrar então do que é o amor. O que é o amor? O Senhor Jesus, Ele nos amou, e essa é uma frase, uma questão que precisa ser muito bem considerada por nós, cidadãos do século 21 aqui no Brasil. Os filósofos contemporâneos têm com muita clareza falado da liquidez da nossa sociedade, de como nós somos tão voláteis, que o amor já não significa tanta coisa, a não ser um sentimento que vai e que vem, que vem e que vai. E nós aqui então precisamos olhar com muita dedicação a isso que o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui, do que é o amor. O que é o amor? Para que nós possamos então refletir o que ele chama-nos a fazer no começo desse texto. O que é o amor? Olha como o apóstolo Paulo diz que Cristo amou. E nesse sentido nós precisamos então aqui considerar três coisas. Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Primeira coisa, irmãos, quando nós pensamos no amor bíblico, no amor que o apóstolo Paulo está considerando aqui, o amor divino, que é requerido de nós, nós precisamos lembrar que o amor do Senhor Jesus é um amor que mostra a credibilidade comprometida. O amor de Jesus tem credibilidade no seu compromisso. Mais uma vez, como eu disse, nos dias que nós vivemos, as relações são líquidas, elas se desfazem, elas passam, são como a névoa. Mas o Senhor Jesus estabelece um padrão de amor, onde o compromisso é de maneira nenhuma deixado de lado, não pode ser negado, mas é um compromisso que dá credibilidade. Nós podemos crer que o Senhor Jesus Cristo está comprometido em amor. Como que nós podemos saber disso? Porque Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Você prestou atenção aqui, como eu disse na oração, aqui enquanto estava realizando a ceia? O Senhor Jesus foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. Foi cuspido, foi xingado, foi torturado e foi morto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram estômago para ver o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É um filme pesado, mas ele é muito real, ele é cruel, real, sanguinolento e real, que mostra aquela tortura que o Senhor Jesus sofreu debaixo do Império Romano, de homens que, enquanto zombavam de Cristo, o agrediam fisicamente. E o Senhor Jesus suportou todas essas coisas para demonstrar que estava comprometido. E mais, não suportou essas coisas simplesmente como alguém que era conduzido, mas como ele mesmo vai dizer, ele estava se entregando, foi voluntariamente que ele se entregou. Ele permitiu que aquelas coisas acontecessem com ele, porque ele tinha um propósito maior, que era pagar pelo preço da nossa redenção. E se isso não é compromisso, aí fica difícil a gente definir o que é. O compromisso do Senhor é totalmente certo. Se tem uma certeza que nós podemos ter, é que Cristo é comprometido, porque Ele se entregou. Aí lê João, o texto que eu amo e repito muito aqui, capítulo 13, verso 1. Sabendo que era chegada a sua hora, o Senhor os amou até o fim. O Senhor sabia que estava chegando a hora de sofrer e sofreu. Ele não falou assim, quer saber, vocês que se virem aí, dá um jeito de pagar pelo pecado de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Não, Ele amou até o fim. E o amor do Senhor, então, tem credibilidade. O fato de que Ele morreu prova que aquilo vai ter consequências
até o final. Cristo não abandona. Credibilidade do amor de Cristo. A dimensão do sacrifício de Cristo. Assim como o amor de Cristo demonstra a credibilidade do seu compromisso, demonstra também a dimensão daquilo que ele sacrificou. E pelo que ele sacrificou. A gente não é muito chegado aos sacrifícios, né? Como eu disse, pode ler aí os sociólogos dos nossos tempos contemporâneos, e eles vão falar como a gente cada vez mais, não só não estamos muito ligados a compromissos, muito menos a sacrifícios. A gente não está disposto a sofrer danos por outros. A gente não está disposto a acolher uma culpa que seja de outra pessoa. Não estamos dispostos a pagar a conta de ninguém, de jeito nenhum. A não ser que seja algo que a gente queira muito, né? Então, se você tem aí a casa dos seus sonhos, talvez você se sacrifique em trabalhar bastante para alcançar aquela casa. Se você tem um carro dos sonhos, talvez você se sacrifique bastante para comprar aquele carro. Se você tem um sonho para os seus filhos, talvez você se sacrifique bastante para alcançar os sonhos para os seus filhos. Mas, por aquela pessoa que você sabe que está aí no seu coração, talvez você não esteja tão disposto assim a se sacrificar, né? Acho que não vale a pena, não. Acho que não vale a pena eu assumir um sacrifício tão grande pelo pastor Rubner. De jeito nenhum. Marcílio? Não, que é isso. Não vou me sacrificar por eles. Não vou me sacrificar pelo meu cônjuge, não vou me sacrificar por aquela pessoa que está demonstrando só raiva, ira e coisas que não me agradam. Mas o Senhor Jesus faz exatamente o contrário. Ele se entrega comprometidamente, sacrificialmente, por seus inimigos. Gente, você nunca pode se esquecer disso. Por natureza, os seres humanos são filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus. E é por esses que Jesus está morrendo, por aqueles que transgrediram a sua santidade, a sua justiça, a sua retidão. E ele se entrega justamente para comprar esses inimigos, para dizer: você agora é meu. O sacrifício de Jesus não é para coisas banais, para nos comprar da nossa condenação eterna, da nossa destinação de morte eterna, para Ele. E mais, Ele não nos compra com coisas banais e passageiras como prata e ouro, coisas que tem aí para todo lado. Até o Jeffrey Epstein tinha muito, e que a gente acha que isso é a coisa que nós devemos buscar com toda a nossa energia, prata e ouro. Não, Jesus nos compra com o seu próprio sangue, com o seu próprio sangue, algo que é preciosíssimo. A dimensão do sacrifício de Cristo, o apóstolo Paulo deixa aqui, ele se entrega como uma oferta em sacrifício. E a gente não pode esquecer, o amor é compromisso, é sacrifício, um compromisso que demonstra credibilidade, onde nós vamos ter a certeza, aqui tem compromisso, aqui é no fio do bigode, não preciso passar no cartório, falou, está falado, vai até o fim. E é o sacrifício que a gente dimensiona, fala: opa, isso teve custo, isso não foi de graça, isso foi pesado. Credibilidade do compromisso, a dimensão do sacrifício e a segurança da restauração. Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E a obra do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus, alcança o seu propósito quando realmente conquista para nós a reconciliação. Nós que antes éramos então inimigos, por causa do sacrifício de Cristo, somos agora então um aroma agradável ao Senhor.
O sacrifício de Cristo é esse aroma agradável e que nos torna também com Ele agradáveis. Nós podemos estar seguros de que Cristo conquistou aquilo que se propôs a fazer. Eu sempre converso com muitas pessoas sobre vida cristã e falo da minha experiência e gosto de ouvir sobre elas, exatamente sobre esse ponto, a segurança da salvação. E é muito comum crentes, que se dizem crentes, que dizem confiar em Jesus, viverem inseguros. E verem, se questionando, será que Cristo realmente conquistou para mim aquilo que Ele disse que Ele conquistou? No fim das contas, essa é a pergunta que a gente faz quando duvida. Será que Cristo realmente conquistou para mim aquilo que Ele disse que Ele conquistou? Será que finalmente eu tenho acesso a Deus? Será que finalmente eu tenho aceitação do Senhor? O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo realiza isso. Ele realiza de forma completa essa reconciliação, essa restituição. Já não há mais inimizade para os que estão em Cristo, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Somos justificados por Cristo. E é o Senhor Jesus que nos dá a condição, então, de sermos reconhecidos pelo apóstolo Paulo, que é o reconhecimento que ele está fazendo nos Efésios que estão em Cristo, disso que ele diz no final do verso 1, filhos amados. Se eu estou em Cristo, eu posso ter a certeza de que sou um filho amado. Meu Pai me ama, meu Pai me recebe, meu Pai me acolhe plenamente. Plenamente. Compromisso, sacrifício, reconciliação. Esses são os 3 elementos do amor de Cristo que Paulo fundamenta para nós, para que nós amemos do mesmo jeito. Reconhecendo que somos filhos do Senhor, devemos então amar como Deus nos amou. Esse fundamento, irmãos, é precioso e é também algo que nós não podemos de maneira alguma nos esquecer dele. Não podemos nos esquecer dele. Porque a nossa tendência natural é ainda acharmos que devemos alcançar esse amor como fonte de nós mesmos. Nós repetidamente, vamos permanecer negando a nossa natureza e tentando achar que esse amor está em nós. Vou tentar exemplificar isso com vocês de alguma maneira. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu não amo a minha esposa como deveria, eu sempre vou tentar achar que aquilo foi por causa de alguma motivação externa. Vou dizer assim, mas é porque eu estava com fome, estou cansado, estou com sono, eu estou preocupado com os irmãos lá da IBVB, né? E aí eu estou então pensando nisso e por isso que eu fiquei bravo agora. E isso é a negação da minha realidade, de quem eu sou por mim mesmo, Rubner, por mim mesmo. Quando essas coisas acontecem, o que eu preciso considerar é que, poxa, esse sou eu sem Cristo. É isso que eu sou por natureza. É isso que eu sou por nascimento. Essa pessoa que é agressiva, irada, essa pessoa que tem disposição para machucar aqueles que estão mais próximos dela. É isso que eu sou por natureza. Na minha natureza, é isso que eu sou. E todas as vezes que eu nego essa realidade do que eu sou, eu estou tentando me firmar em mim mesmo, na minha natureza terrena, carnal. Mas eu preciso sempre me lembrar do que eu sou na minha natureza carnal, e me lembrar do que eu sou na minha natureza em Cristo.
E quando eu sou agressivo, então, não amo a minha esposa, minhas filhas, eu preciso lembrar, poxa, esse sou eu, na minha filiação da desobediência. Mas Cristo morreu por esse Rubner. Cristo morreu por esse Rubner. Cristo entregou a sua vida para que esse Rubner fosse tirado dessa condição. Cristo foi comprometido para realizar um sacrifício, para que eu estivesse agora reconciliado com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E somente quando esse movimento é completo, e que o fundamento do amor de Cristo está sólido em mim, que eu posso manifestar o amor de Cristo, imitando Cristo. A imitação de Deus, e aqui é o grande ponto, irmãos, a imitação do Senhor, precisa ser imitação do Senhor. É como assim, pastor? É isso mesmo. Imitar ao Senhor precisa ser imitar ao Senhor. Não imitar você mesmo naquilo que você era na sua natureza antiga, terrena, carnal, pecadora, ofensiva, transgressora. Imitar ao Senhor é imitar ao Senhor e não si mesmo. Não achar que você é alguém que ama porque você é extraordinário e bonzinho. Mas é lembrar-se daquilo que Cristo realizou em você. E imitar o que Cristo fez por você. Sejam imitadores de Deus. Não seja você mesmo, na sua natureza pecaminosa. Cristo tirou você daí. Antes da fundação do mundo você foi eleito. No tempo e no espaço você foi redimido e selado pelo Espírito. Viva conforme esta realidade. Daquilo que você é, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por quê? Porque Deus amou você. Por causa da misericórdia do Senhor, que nos amou com grande amor. E pela graça nos salvou. Também nós então amemos, imitemos ao Senhor. E nesse sentido agora então, com um fundamento bem construído do que é o amor e do que é imitar, a gente precisa considerar então o que é então, como que isso se dá na nossa vida, como nós imitamos. E aqui, óbvio, Paulo está mostrando para a gente várias referências de amor, que ele já mostrou, algumas que nós vimos nos domingos passados e outras que veremos em outros domingos. A gente para de mentir, fala a verdade, a gente para de roubar e trabalha para ajudar o necessitado. A gente não é movido por uma ira pecaminosa, cheia de justiça própria, nem por amargura, nem por divisões, nem por indignação, gritaria e blasfêmia, mas a gente perdoa. Leia comigo mais uma vez o verso 32 do capítulo 4. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A referência anterior ao verso 1 e 2 do capítulo 5 é uma metáfora de despir e vestir. A referência posterior, que nós vamos considerar nos próximos domingos, é de trevas e luz, daquilo que deve ser abandonado e daquilo que deve ser vivido. Despir e vestir, trevas e luz, mostrando claramente coisas que nós fazíamos e devemos deixar de fazer, e coisas que nós não fazemos e devemos fazer. E o grande ponto aqui que Paulo está dizendo é que nós devemos então viver para o nosso próximo, amando como Cristo nos amou, irmãos.
Gente, e aqui, não adianta a gente tentar baixar o padrão, porque o padrão é o próprio Cristo. Você é chamado a amar ao seu próximo, como Cristo amou você. Como Cristo amou você. Você é chamado a me amar, como Cristo amou você. Você é chamado a amar os membros desta igreja, como Cristo amou você. Você é chamado a amar os membros da sua família, como Cristo amou você, de forma comprometida, sacrificial e que termina com a certeza, a convicção da reconciliação. Não há dúvida de que a reconciliação é real, porque o dano do sacrifício foi assumido de forma comprometida. E sabe o que mais? Eu falei aqui da minha pessoa como pastor, falei dos membros da igreja, falei dos seus familiares, mas o amor de Deus, ele vai muito além do nosso relacionamento, das pessoas que a gente gosta, porque, como eu disse, Cristo amou os seus inimigos, e é esse mesmo padrão que ele vai estabelecer no texto que lemos aqui do começo do Sermão do Monte. É muito fácil a gente amar aqueles que nos amam, muito fácil você gostar de quem só te trata bem, mas o chamado do apóstolo Paulo quando diz, seja imitador de Deus, é o chamado de você amar comprometidamente, sacrificialmente e de maneira que consome a restituição a todos os homens, inclusive seus inimigos, inclusive aqueles que odeiam você. E esse é o chamado que o Senhor fez, o Sermão do Monte, que Paulo repete aqui. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Uau, que palavra pesada essa. E a perfeição não é simplesmente que não há erros da nossa condição aqui. Eu quero tentar explicar de uma maneira bem clara isso. A perfeição, ali no capítulo 5 de Mateus, ela está dizendo daquilo que é completo, daquilo que é maduro, daquilo que é pleno. Ou seja, um amor que ele é abrangente na sua maturidade e plenitude. Não falta amor, esse é o ponto da perfeição. Não é um amor que falta, não é um amor que recolhe, não é um amor que retira, não é um amor que retém, mas é um amor que concede plenamente. Concede aos que estão próximos, mas concede também aos que estão longe. Deus faz o seu sol sair todos os dias. Todo dia o Senhor comanda para que o sol continue funcionando. E o Senhor sustenta todas as coisas. Ele não é somente criador, mas providencialmente sustenta todas as coisas. E Ele traz esse seu sol todo dia, sobre os bons, sobre aqueles que Ele comprou com o sangue de Jesus. Sobre eles Deus está trazendo o seu sol, mas traz também sobre os maus. E os malignos também estão recebendo a dádiva do sol divino, todos os dias, porque Deus é amor. E a chuva que traz vida, que abastece e abençoa a terra, para que nós tenhamos sustento, para que nós tenhamos alimento. Deus faz cair ela todo dia, sobre os justos. Aqueles que estão justificados em Cristo, são considerados dignos da chuva. Toma a chuva para que você tenha sustento. O Senhor comanda e a chuva vem, onde é necessário. É muito interessante isso, né? Ontem saí de casa para ir buscar a Isabel e 1 quilômetro longe de casa estava sequinho. Na minha casa estava um toró, choveu o dia inteiro sem parar, chuva forte. E 1 quilômetro depois não estava tão forte assim, a chuva estava até sem chuva na verdade. Porque o Senhor sabe, aqui está precisando de chuva, vou mandar aqui a chuva. Os
justos ali estão precisando da chuva. Mas Ele traz também sobre os injustos. Ele manda a sua chuva lá também para os injustos do meu bairro. Porque Deus é amor. Ele é amor. Ele não pode negar ser o que Ele é. E nós então somos chamados a amar dessa mesma maneira. Não por nós mesmos, mas pelo simples fato de que nós somos filhos de Deus. Se o nosso Pai é amor, nós devemos ser amor. E Paulo então, no fim das contas, está usando a ilustração mais cotidiana e simples para qualquer ser humano entender. A árvore não cai, a maçã não cai longe da macieira, a fruta não cai longe da árvore. Você é parecido com seus pais. É muito interessante isso, né? Ficando mais velho, cada vez mais essa realidade está muito clara para mim. Eu sou muito parecido com meu pai e com a minha mãe, mais ainda com a minha mãe do que com meu pai. Meu pai, eu convivi com ele até os 13 anos, quando ele faleceu. Mas eu sou parecido com a minha mãe. E para aquilo que às vezes eu fico até assim meio perturbado, né? As coisas que eu não gosto na minha mãe, eu faço também. Eu era fui crescendo, e na adolescência a gente tem tudo aquilo que a gente não gosta nos pais, né? A lista é grande. Não gosto disso, 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 nos meus pais. Aí a gente vai ficando velho, e aí a gente vê que a gente faz as mesmas coisas. Nossa, isso que eu falava que eu não gostava na minha mãe, eu faço igual. Como assim? Que coisa absurda. Porque eu sou filho dela. Não tem como eu negar a minha natureza de filho da Aurenice e do Alfeu. É o que eu sou. E essa é a ilustração, a metáfora que o apóstolo Paulo está usando aqui. Se você é filho de Deus, você ama. Você não é uma pessoa que é movida por amargura, ressentimento, apatia, ódio, ira. Mas você ama, porque foi amado por Cristo. Meus irmãos, eu não gosto muito do crentez, não gosto dessa linguagem, ficar falando, varão, filisteu, tal, mas tem dois xingamentos crentez que eu gosto muito, né? O língua de maçarico e o garganta de vulcão. Gente, como isso é comum no nosso meio, e a gente acha que é a coisa mais normal do mundo, difamar as pessoas, fofocar sobre as pessoas, falar mal de coisas que nós nem conhecemos, uma língua ardente do inferno, uma garganta que revela coisas demoníacas. Sobre pessoas que nós nunca sentamos para comer uma refeição, a gente tem toda a liberdade de falar sobre elas, como se não houvesse amanhã, revelando que, na verdade, nós ainda somos movidos pela nossa filiação maligna, satânica. Quando o apóstolo Paulo está dizendo claramente, sejam imitadores de Deus, amem, sejam movidos pelo amor. Se você tem dúvidas sobre uma pessoa, pergunte a ela, converse com ela, ame essa pessoa. E mais, se você tem certeza sobre essa pessoa, ame ainda mais, faça como o apóstolo Paulo ensina aos Gálatas, no capítulo 6, se algum de vocês for achado no chão, caído, você que é espiritual, vai acudi-la, vai resgatá-la, vai amá-la, para que ela seja reconciliada. Então para de usar essa sua língua de maçarico, essa sua garganta de vulcão para destruir, passe a imitar ao Senhor, ame as pessoas, daqui e de longe, porque Deus é amor, Deus é amor. Você lembra que o pastor Marcílio pregou 2 semanas atrás? Eu quero ler isso com você de novo. Verso 20 do capítulo 4. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus.
Você ouviu falar de Cristo de fato? De fato você está em Cristo? De fato você é filho de Deus? Ou você é filho de Deus como todos os brasileiros acham que são? E são dignos então de receber o sol, a chuva e todos os favores que Deus tem para te dar? Se você é filho de Deus, amado por Deus, com o amor do Senhor Jesus, que é comprometido, sacrificial, e que atinge o seu propósito na reconciliação, o apóstolo Paulo está dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Irmãos, eu tenho a convicção que algumas semanas atrás eu preguei para vocês, dizendo como nós somos adotados, e como foi bom lembrar daquilo, né? Como foi bom conhecer aquela realidade, de que Deus nos amou e nos comprou, nos passou para o nome dele, nós estamos no testamento de Deus. Não é aquela adoção mequetrefe, não, mora aqui em casa e cuida dos meus filhos, não, que a gente vê muito por aí. Não, adoção real, de papel passado, com testemunho e tudo. Nós somos filhos de Deus. E agora o apóstolo Paulo diz que isso tem uma consequência evidente na nossa vida. Como nós demonstramos amor. E Cristo é um modelo a ser seguido de amor. Modelo perfeito, modelo pleno, modelo completo. Que ama comprometidamente, sacrificialmente, alcançando reconciliação, não somente com os nossos próximos, mas todos. E lembre-se da resposta do Senhor Jesus a Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? 7 é bastante, né? 7 está bom, né? E a resposta do Senhor Jesus: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. E a gente fica tentando achar ali a numerologia disso, né? O que isso representa e tal. Quando Jesus está fazendo uma referência a um texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 4, Lameque, que no seu ego, na sua loucura pecaminosa, ele diz às suas esposas: eu matei 2 pessoas. Eu matei 2 pessoas. E aí, Caim, quando matou seu irmão Abel, ninguém podia vingá-lo. Ele seria vingado 7 vezes se fosse morto. Eu então que matei 2, nada vai acontecer comigo. Se Caim seria vingado 7 vezes, eu serei vingado, aliás, 70 vezes 7 seria a minha vingança. Nada vai acontecer comigo. Ninguém pode me deter. Ninguém pode segurar Lameque. E essa é a referência que o Senhor Jesus está fazendo. Ele usa exatamente o mesmo número que Lameque fala, do seu orgulho, da sua vaidade, na sua loucura, de que seria alguém imparável. E o que Jesus está dizendo é: ame até aquele que acha que é imparável. Ame, 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 ame comprometidamente, ame sacrificialmente, e ame de uma maneira que essa pessoa, se ela vier a compreender o amor, ela terá certeza da reconciliação. Se essa pessoa se arrepender, clamar por perdão, ela terá certeza da reconciliação. Não vai ficar pensando: será que tem perdão mesmo ou não? Como nós temos a convicção de que o sacrifício de Cristo é um aroma agradável a Deus, a pessoa terá certeza de que o nosso sacrifício também de amor chegou ao seu resultado final. Sejam imitadores de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que desafio é isso, quando nós pensamos na nossa condição natural, humana, e fica tão distante, porque é realmente um abismo intransponível, para filhos da perdição, filhos da ira, filhos da desobediência, amarem desse jeito.
mas nós temos crido que o Senhor nos amou primeiro. E tendo o Senhor nos amado primeiro, nós também podemos amar. Porque Cristo nos amou, se entregou por nós como sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Nós também podemos imitar o Senhor agora. E o nosso clamor agora então é: nos ensina a amar. Manifesta em nós o amor do Senhor, para que nós também amemos. Nos ajuda, Pai, a nos lembrarmos de Cristo. Nos ajuda a estarmos firmados em Cristo, somente nele, para que possamos revelar um coração da obra do Senhor, a nossa nova identidade em Cristo revelada em amor para o nosso próximo. Senhor, essa é uma obra que só pode vir do Senhor mesmo, e mais uma vez então nós queremos clamar: dá-nos aquilo que o Senhor requer de nós. O Senhor nos chama por meio do apóstolo Paulo a imitar ao Senhor, e a nossa disposição agora é de que em Cristo queremos fazê-lo, e suplicamos então, nos concede essa dádiva. Faz de nós um povo que se ama, e que nisto então seremos reconhecidos como cristãos verdadeiros, como filhos amados do Senhor. Abençoa o teu povo aqui, é a nossa oração em Jesus mesmo. Amém. Amém.